Bem-vindos a mais um episódio do Valid Talks. Estamos hoje aqui com uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, uma das minhas amigas mais antigas, Sara Correia. É uma profissional da medicina e vem-nos aqui falar um pouco hoje sobre as dificuldades, os desafios, os pontos positivos também de ser médico, o gosto e a paixão que existe pela profissão. Vamos ouvi-la um bocadinho. Sara, olá. Olá, Tudo bom bem? dia. Estás boa? Estou bem, Nervosa? obrigada. Um bocadinho. Estamos os dois. Ok. Isto é complicado quando nós... Se não conhecemos a pessoa que está do outro lado, torna-se um bocadinho, se calhar, mais... Difícil, talvez. Vamos ver como é que corre. Certíssimo. Quem é a Sara? Para começar. Então, meu nome é Sara Correia, a primeira, a famosa agora e fadista, nasceu 3 ou 4 anos mais tarde que eu. Tenho 36 anos, como disseste bem, sou médica de profissão. Fora disso, sou uma pessoa normal, comum, como tu descreveste bem, que adora dançar, adora estar com os amigos, adora a família, portanto, aquilo que é comum a todos nós, acho eu. Tu sempre quiseste ser médica? Foi sempre um objetivo que tu tiveste? Eu sempre quis ser médica, sim. Não te consigo precisar desde quando exatamente, mas lembro-me que desde pequenina sempre pensei nisso, porque a minha mãe é enfermeira e, portanto, as conversas surgiam muitas vezes em casa. Ela muitas vezes falava sobre as situações que via no hospital e era muitas vezes até assunto à refeição, portanto, o momento de convívio da família. Eu acho que fui interiorizando isso, eu e as minhas irmãs. De facto, das três, duas seguimos o ramo da saúde. A minha irmã do meio é enfermeira também e eu acabei por escolher a medicina. E lembro-me que desde pequenina que realmente falava nisso e os meus pais também me incentivaram a isso e pronto. Como é que foi entrar na medicina em si, a nível de estudo e da parte educativa? Então, eu como não consegui entrar cá em Portugal, saí para a Espanha, fui para Badajoz. Na altura havia uma academia que preparava os portugueses que iam para lá para os exames, porque nós tínhamos que fazer os exames nacionais de lá. E, portanto, eu acabei por ir para lá esse ano. No fundo, aquilo é como se fosse é uma academia particular, que não propriamente não dá a entrada direta à universidade, depois a média dos exames que nós fazemos é que dita isso. E, portanto, eu acabei por estar 2 anos nessa academia. O primeiro ano não correu muito bem. E o segundo ano ainda ponderei vir-me embora e enverdar por outra área. Mas a verdade é que acabei por arriscar mais esse ano e pronto, nesse ano dei tudo por tudo e felizmente tive um excelente resultado. Ou seja, conseguiste seguir com disciplina e com foco e persistir. Exatamente, muito. E efetivamente, valeu a pena. E valeu mesmo a pena, valeu a pena ter perdido esse ano. São aqueles momentos cruciais que nos aparecem e que nós ficamos na dúvida, ficamos ali no fio da navalha. Exato, e na altura pensei, isto agora é perder um ano e posso agradecer isso o resto da vida, ou não. Claro que tinha muitas condicionantes, porque estava fora de casa, estava a gastar imenso dinheiro, não é? Pagava a academia, pagava a casa, portanto os meus pais estavam a ter imensa despesa e isso pesou muito nesta decisão de voltar a ficar mais um ano, sem ter ainda a garantia. Claro. Portanto, nesse ano eu sabia que... ou perdi esse ano e ia agradecê-lo o resto da minha vida, felizmente foi o que aconteceu, ou perdi esse ano e pelo menos ficava com a consciência tranquila em como tinha tentado, mais uma vez. Quer dizer, podes considerar esse um dos momentos principais de esse uma possível desistência? Esse ano foi difícil, exato. Acho que foi o único momento em que eu pensei, ok, eu agora vou dar tudo de mim e se isso não for suficiente, então se calhar a medicina não é para mim. Consideras esse um dos momentos mais difíceis para ti? Um dos momentos mais duros? Aí acho que foi o poder da decisão e depois de manter essa consistência ao longo do ano, sabendo que os exames eram difíceis e que podia não correr bem, mas eu sabia que estava a dar tudo de mim e, portanto, essa consciência tranquila foi o que me permitiu manter-me no foco e conseguir, de facto, desenvolver um bom trabalho e chegar aos exames e ter ótimos resultados. Portanto, foi um momento realmente mais difícil, se calhar, do que depois durante o curso. Okay. Qual é que seria o momento mais duro que tu destacarias durante o teu percurso académico, digamos assim? Sim, durante o percurso académico eu acho que não tive assim propriamente muitos momentos duros, vamos lá ver. É assim, eu acho que o curso é intenso, claro que sim, são 6 anos e eu depois de ter perdido esses 2 decidi para mim mesma que faria o curso em 6 anos e tinha que ser, portanto
mas consegui gerir bem. Portanto, eu acho que isso tudo depende também da capacidade que tu tens de gerir o que tens para fazer, não é? E, portanto, eu ao longo do curso, claro que fui encontrando alguns momentos difíceis e fui tentando ultrapassá-los como conseguia e sempre com trabalho e com esforço, não é? Obviamente. Porque é cansativo, é um curso cansativo também. Apesar de ser cansativo e de precisares de muita disciplina e muita dedicação, tu foste sempre conjugando com a parte da dança. Claro, exatamente, isso é muito importante e eu acho que isso é tu teres um escape daquilo que é a tua rotina todos os dias é importante e tem que ser um escape para onde tu consigas de facto obter muita energia positiva, não é? E era isso que eu ia buscar à dança todos os dias, só para teres uma noção, eu ia à faculdade todos os dias de manhã, tinha aulas mais ou menos até às 3 da tarde, ia almoçar, à tarde estudava um bocadinho, habitualmente na biblioteca, e ao final do dia, portanto entre as 7h30 mais ou menos e as 10, eu ia para a escola de balé. Portanto, eu todos os dias, e à exceção da sexta-feira, que já vinha de fim de semana, todos os dias eu ia. E foi sempre o que eu prometi a mim mesma, porque houve ali uma fase da minha vida, ainda antes de decidir ir para Badajoz, que eu ainda ponderei também seguir esse caminho. Felizmente tive uma mãe que me disse que não, que isso era muito bonito para ter como hobby, mas enfim, acho que o lugar dos artistas em Portugal ainda não está... Para equilibrar o que estavas a fazer. Exatamente. E foi isso que eu prometi a mim mesma. Pensei, ok, então eu gosto tanto de dançar isto, eu mantive-me na dança durante tantos anos que eu vou conciliar isto tudo. E foi o melhor escape que eu podia ter tido. Porque acabava por ser um bocado a tua vida social, acabava por ser a parte do balé, não é? Sim, exatamente. Também tinha, não é? Quinta-feira à noite é Ladies' transversal a todas as faculdades, a todas as cidades. Portanto, também saí o que tinha que sair, também convivi o que tinha que conviver com os meus colegas de turma e tudo mais. Mas a dança foi, sem dúvida, um momento muito importante, porque depois culminavam também as fases importantes do espetáculo de fim de ano com a fase de exames. Cheguei a estar nos ensaios e a rever os meus apontamentos e de repente, é a tua vez de entrar. Eu entrava, e tudo isso eu acho que precisava de ter essas dinâmicas todas na minha vida naquele momento e foi muito bom. O que é que tu destacas mais? Eu estou aqui a perceber que, pronto, lá está, tu tinhas um dia muito atarefado, com estudos, com aulas, com o balé à noite e ainda conseguias fazer um bocadinho da parte social. O que é que tu consegues dar como conselho a alguém que esteja a passar pelo mesmo? Porque a maior parte do que nós vemos hoje em dia nos jovens é que, fazem a parte social, não é? Vão sair à noite, vão divertir-se, mas depois às vezes de manhã falham aos compromissos que têm. Sim. Não é? E aquela parte mais, serem mais disciplinados. Sim, lá está, eu acho que aí trata-se mesmo de uma questão de gestão, não é? Eu sabia quais é que eram as alturas em que podia fazer isso e as alturas em que não podia. Claro. Repara, eu só vinha ao fim de semana se não tivesse que estudar, porque eu sabia que aqui em Évora no fim de semana ia ter só parte social, eu não vinha de fim de semana para ficar em casa a estudar, portanto eu quando estava em época de exames, eu estava, se fosse preciso, um mês sem vir a casa, porque eu sabia que aquela altura era de muita dedicação, eram muitas horas de estudo por dia, não interessava se era quarta-feira, se era domingo, os dias eram sempre iguais, na fase de exames é assim, isto porque se calhar durante o semestre também não geria assim tão bem e depois chegava à altura dos exames e metia a corda ao pescoço. Pronto, todos os anos prometia que ia ser diferente no ano seguinte e fiz os 6 anos assim, portanto isto já não é defeito, é feitio. Funcionava, sob pressão e trabalho bem. E como é que tu consegues, imagina, acredito que tu quando entras para e já está, como tu tinhas um desejo tão grande de formar em medicina, acredito que tivesses uma grande expectativa relativamente a tudo isto, né? E à parte profissional. Como é que tu consegues comparar a expectativa versus a realidade, tendo hoje em dia os dois pontos e os dois lados da moeda? Então é assim, eu pessoalmente, e isto também se calhar varia muito de faculdade para faculdade, eu acho que durante o curso nós não temos bem, para não dizer quase nenhuma, noção da realidade com que nos vamos deparar depois. Porque o mundo do estudo não tem nada a ver com o mundo do trabalho. E eu venho de uma faculdade onde se calhar a parte prática eram sobretudo práticas de observação, portanto nós estávamos algumas horas no hospital, mas era sempre nesta perspectiva mais de observação e não propriamente de começar a desenvolver algum trabalho e muito pouco promovida também a parte da autonomia nesse sentido. E de repente terminas o curso, começas a trabalhar e é exatamente essa autonomia que esperam de ti, portanto é um bocadinho chocante, pronto.
Claro que se calhar outras faculdades têm já um contacto diferente com aquilo que é o doente e a prática da nossa atividade assistencial, mas eu pessoalmente achei que, ok, eu preparei-me do ponto de vista teórico e tudo aquilo que eu precisava de ter como base e de trazer como bagagem para isto, mas a seguir o trabalho é um mundo completamente diferente. Pois, e aliás, e pedem-te uma autonomia com uma responsabilidade que outras profissões não têm. Exatamente. Eu acho que isso é que assusta muito ao início. Eu acho que isso é E que assusta. tu consegues ver diferenças entre, por exemplo, o estilo de educação? A minha questão aqui é se a educação em Badajoz é adequada à medicina, ao sistema médico em Espanha, ou se consegue se adaptar facilmente à nossa parte. Sim, eu estou a perceber a tua questão. É assim, a medicina é só uma, não é? Claro, Seja em qualquer língua, seja em qualquer país, a medicina é só uma. E, portanto, eu acho que a faculdade te dá uma formação com muita base teórica para tu depois desenvolveres o teu trabalho na parte prática. E eu acho que isso acaba por não haver grande diferença. Claro que, pronto, obviamente estudar noutra língua, existem termos, existem coisas que eu nunca tinha ouvido em português e, portanto, quando comecei a trabalhar, mas adaptas-te rapidamente. E ao fim e ao cabo isso acaba por dar também uma vantagem, não é? Enfim, pronto, às vezes. É mais cultura, é Às mais vezes sim, conhecimento. claro que sim, claro que Apesar de sim. teres o mesmo contexto de conhecimento que outro médico que estuda em Portugal, Sim. acabas por ter um contexto, mas numa língua diferente, ou seja, Sim, consegues se calhar abordar ali outros temas de outra forma. E ainda na parte académica, tu mesmo depois de começar a trabalhar, tu tiveste de fazer a especialização, ou seja... A especialidade, exatamente. Então, depois, nós quando terminamos o curso, passamos por um primeiro ano, que era aquilo que se chamava o ano comum na minha altura, que agora se chama o Internato da Formação Geral. É um ano em que nós escolhemos um hospital para onde começamos a trabalhar. Durante 12 meses trabalhamos nesse hospital. Começa em janeiro, termina em dezembro, e durante esse ano nós vamos passando por vários serviços. Existem alguns obrigatórios, portanto a medicina interna é obrigatória e digamos assim, o estágio mais longo, são 4 meses. Temos a medicina geral e familiar 3 meses, temos a pediatria 2 meses, temos a cirurgia 2 meses, portanto nós vamos passando por vários serviços. É também nesse ano que nós escolhemos a vaga da especialidade, portanto, voltando só um bocadinho atrás, quando terminamos o curso, portanto terminamos no ano letivo de junho, não é? E temos o exame de acesso à especialidade em novembro. E depois começamos o dito ano comum em janeiro. Portanto, e a vaga que nós escolhemos é com a nota que tivemos nesse exame de acesso à especialidade, é escolhida no final do ano comum, mais ou menos em novembro também. Portanto, cerca de um ano depois de termos feito o exame. Isso, por um lado, é bom porque já passámos por vários serviços, então já temos uma noção daquilo que realmente gostamos ou não gostamos. E eu acho que ajuda muito também na decisão depois da especialidade, porque aí muda tudo. Portanto, médicos somos todos, mas dentro das várias especialidades existem trabalhos muito diferentes, existem qualidades de vida muito diferentes, enfim, existe um sentimento de missão muito diferente também. Portanto, se calhar também existe a personalidade que cada pessoa tem, ou cada médico tem. Se calhar adequa-se mais a certa especialidade, ou revês isso ou não? Enfim, a questão da personalidade eu acho que cada um tem a sua, mas tem que a deixar um bocadinho fora do hospital. Okay. Ou seja, eu acho que no mundo do trabalho, pronto, a pessoa tem que tentar, e nós médicos, mas qualquer profissional de saúde tem que tentar ser sempre mais íntegro possível, não é? Mais respeitável possível, mais sensível também possível, tem que ser muito empático, porque o nosso trabalho, nós não estamos a lidar com máquinas, não é? Estamos a lidar com pessoas, e pessoas, regra geral, muito vulneráveis. Portanto, é importante que aquilo que seja o nosso feitio, aquilo que seja a nossa personalidade, ali deixa de existir por momentos, não é? Porque a prioridade é aquela, a prioridade é o doente. Claro que, obviamente, há pessoas que, de certeza que, consoante a sua capacidade de trabalho e tudo mais, teriam mais aptidão para certas especialidades do que outras. Eu reconheço que há especialidades mais exigentes do que outras. E isso, claro, tem de vir em encontro àquilo que é a capacidade de cada um, porque senão tem tudo para correr mal, não é? Claro. E aí acho que quando escolhemos, quando tomamos essa decisão, nós já sabemos que vão ser alguns anos de especialidade e, se tudo correr bem, não é? Vai ser o resto da vida a trabalhar naquela especialidade. Portanto, é uma escolha consciente. Eu quero acreditar que todos o fazemos de uma forma muito consciente. Às vezes sem saber ainda assim ao que vamos, porque temos só meia dúzia de meses de trabalho, não é? É isso que às vezes ainda sem saber um bocadinho ao que assim, vamos. É um bocadinho assim turvo, não é? Tu consegues perceber que está qualquer coisa lá, mas Exato. não consegues perceber efetivamente como é que vai ser. Vem ao pelo depois, sim. Qual é a tua especialidade, Sara? É a medicina interna. Medicina interna, certo.
Tu pensaste seguir outras especialidades? Pensei, a minha primeira opção não era medicina interna, mas pronto, era algo que eu acho que é muito parecido, mas para uma faixa etária diferente, era pediatria, a minha primeira opção. Entretanto, eu queria muito ficar em Évora, mais do que a especialidade em si era o sítio, para mim era importante, voltar para casa, tinha os meus pais cá, as minhas irmãs, todos os amigos, e para mim fazia todo o sentido trabalhar aqui, para além de que a minha mãe também já trabalhava no hospital, uma das minhas irmãs também, e portanto, quando foi a altura de escolher, as vagas de pediatria já tinham sido escolhidas, e eu acabei por escolher a medicina interna, porque tinha gostado muito dos 4 meses que lá tinha passado nesse ano. Tinha adorado o tutor com quem fiquei, acho que isso também influencia muito, e portanto fiz uma escolha consciente, sabendo perfeitamente. E hoje em dia, passado estes anos, voltarias a escolher? Eu voltaria a escolher a medicina interna. Não te arrependeste? Não me arrependi. Eu acho que a medicina interna, e obviamente não desprestigiando todas as outras, mas é uma medicina que tem uma visão muito holística do doente. Exige muito raciocínio, exige muito conhecimento, exige um bocadinho o saber de tudo, e pronto, eu acho que, enfim, não queria dizer isto assim, mas vou ter que dizer, um médico a sério, é um internista. Pronto, eu tenho que defender a brasa à minha frente. Médico mais completo, não é? Exatamente. No sentido da execução das funções, certo? Consegues-me dizer, durante a tua formação académica e durante o trabalho que tiveste até ao dia de hoje, um momento que tu nunca esqueceste? Positivo ou negativo? Sim. Se calhar vamos pelo positivo. Eu acho que é assim, nós temos muitos momentos, eu acho que a profissão em si é muito intensa, não é? Portanto, há muitos momentos eu não consigo, se calhar, eleger um que te diga que foi o mais marcante. Eu acho que todos eles são, como tu disseste, e bem, muitos pela parte positiva, muitos também pela parte negativa. Porque é assim, porque faz parte de termos sempre o lado bom e o lado mau das coisas, e aqui, como tudo é intenso, acaba por... Não te consigo dizer um em concreto, mas é uma profissão muito gratificante quando corre bem. Assim, não dizendo um momento específico, mas acontecimentos que vão acontecendo diariamente ou no teu dia-a-dia, que tu sentes assim, ok, o dia foi bom, com este pedacinho que aconteceu aqui, um gesto, qualquer coisa. Sim. Tens alguma coisa que consigas identificar durante o dia que te faça sorrir? Sempre, não é? Ver os doentes a melhorar, para mim, é a melhor coisa que me pode acontecer no meu dia, não é? Porque eles estão lá para isso, seja no internamento, seja na urgência, seja na consulta. Eu sou a pessoa que comemora as pequenas vitórias sempre. E portanto, umas análises melhor, um estado geral melhor, uma escutação melhor, eu festejo isso com os doentes, eu sou essa pessoa. E nas consultas também, e pronto, e na urgência também há momentos muito tensos, e quando a coisa se resolve é um... E tu sentes que para os doentes faz diferença tu teres esse tipo de claro postura? Que sim, faz. Aquele ênfase na felicidade? Eu acho que sim, acho que faz toda a diferença, mas isso também tem tudo a ver com a entrega que tu pões naquilo que fazes, não é? E portanto, depois também tens o reverso da moeda, que também é importante saber gerir, não é? Portanto, quando tu te dás muito, depois também podes sofrer um bocadinho mais com isso. Mas eu acho que para os doentes é muito importante sentirem que não estão sozinhos e que tu estás lá com eles, e portanto, com um bocadinho de ti, com aquilo que tu sabes fazer de melhor, está a contribuir para que eles fiquem melhores. Certo. E portanto, eu acho que faz muita diferença, e tu próprio, se calhar, também consegues, qualquer um de nós consegue reconhecer isso, não é? Tu teres alguém que esteja a tratar, que efetivamente está envolvido no assunto e te faz fazer parte, porque isso também é importante, às vezes estar envolvido, mas fazer o doente também fazer parte disso, é importante. É o verdadeiro significado de empatia, não é? Pronto, na realidade, eu acho que isso, se não tiveres isso, efetivamente isso torna-se... Mas sempre com a noção de que o teu lugar termina ali, não é? Portanto, tens sempre o teu lugar termina ali, e que tudo aquilo que estás a decidir é com base num conhecimento científico muito bem sustentado. É muito subtil a forma como tu podes fazer isso e executar isso, porque na realidade, se tu ultrapassas ali certos limites, às vezes a percepção que se torna... Sim. Tu se calhar vais entrar num ponto em que depois vais estar a acarinhar demais e vais estar a sofrer muito mais com cada acontecimento, não é? Claro. Levas isto para casa, claramente. Às vezes, é assim, tento não falar muito sobre isso, tento que quando o horário do hospital termina, tenho outra vida, e luto muito por isso, porque é difícil nós percebermos que existe uma vida fora do hospital, às vezes.
ou porque somos muito solicitados, ou porque efetivamente a nossa cabeça fica muito presa lá. É tudo tão intenso que... mas claro que há casos que levo para casa, não só porque me marcam e tenho necessidade de verbalizar, ou porque me preocupam e eu, por exemplo, tenho necessidade de ir estudar. Exato. Esta também é uma realidade, não é? Eu acho que nós devemos sempre manter esta humildade de que não sabemos tudo, e eu acho que isso é um estímulo para continuar a crescer e aprender. E portanto, às vezes em casa também tenho que tirar um tempinho daquilo que é o meu tempo livre, para esclarecer certas situações, para pensar em alguns casos que tenho mais difíceis para resolver, porque enfim, a medicina interna também é assim. E ao fazer isso estás em constante aprendizagem também. Eu estou sempre a aprender, claro que sim. Ou seja, não é chegar ali, não é pensar, não olha, é estudaste 6 a 8 anos ou fizeste o tempo de formação académica e acabou o estudo. Não, de todo. Aliás, a especialidade foram 5 anos e durante esse tempo se calhar não estudei tanto quanto devia, quanto queria, porque tivemos algo chamado pandemia Covid-19 pelo meio, portanto foi uma fase muito difícil em que obviamente não houve tempo nem espaço para esse tipo de situações, nem para esse tipo de evolução. Houve evolução noutro sentido, não é? De carne para canhão mesmo. E portanto, só durante esses 5 anos é um tempo de formação, portanto existe sempre trabalho e existe sempre algum estudo, e foram 5 anos intensos também e difíceis, que culminam com outro exame, porque a nossa vida toda ela é sempre à base de exames e darmos provas daquilo que sabemos. Falando desse momento específico do Covid, tu viveste na linha da frente o momento Covid. Exatamente. Como é que tu viste a passagem? Porque foi durante muito tempo. Foi durante muito tempo. Nós, se calhar, cá fora nem tínhamos tanta noção do tempo que se prolongou. Exato. É assim, os esforços começaram a ser feitos logo ali, talvez no final de dezembro. E eu penso que depois o boom, e aqui em Évora, os primeiros casos surgiram em março. Eu na altura, portanto nós durante a especialidade temos que fazer alguns estágios, e um dos que é obrigatório é o estágio de cuidados intensivos, são 6 meses. Na altura eu optei por fazer no Hospital de Vila Franca, porque não podia fazer aqui em Évora, e portanto estive a trabalhar lá, e ao fim do 5º mês o Hospital de Évora recrutou-me para voltar, porque iam iniciar então a organização do hospital para nos prepararmos para o Covid, e precisavam de todos os recursos que tinham. Inclusivamente os médicos que estavam fora a fazer as suas formações, e portanto eu voltei e integrei uma das equipas fixas da urgência. E isto foi de uma forma desfasada, mas no total tive 6 meses dedicada só a essa equipa fixa da urgência, em que nós fazíamos 24 horas de banco a cada 3 dias. Portanto, foi duro, porque no inverno, por exemplo, em que anoitece muito mais cedo, imagina, eu fazia 24 horas, um bocadinho de sol que vier quando ia até casa, porque entretanto comia e deitava-me e acordava às 6 da tarde, já estava de noite. No dia seguinte era o dia que tinha livre, portanto, no fundo, para me tentar reorganizar as coisas que tinha em casa, as comidas, etc. No dia seguinte estava de banco outra vez. Mais 24 horas. Portanto, isto foi assim durante 6 meses, e eu acho que tu chegas a um ponto em que já estás um bocado em piloto automático. Eu não dei por este tempo passar assim tão devagar. Porque a questão é essa, imagina, tu entras nesse modo, tu transformas aquilo, ok, isto é a minha vida do dia-a-dia, aceitas aquilo e segues. A partir desse momento, o tempo passa a correr. O tempo passa a correr. E é impressionante que quando estou fora do hospital é que percebo o tamanho das 24 horas. Exato. Porque as 24 horas lá passam a correr. Não passam a correr aquelas em que já estou extremamente cansada, não é? E aí já só estou desejando que sejam 8 da manhã, mas a verdade é que a quantidade de coisas que tu consegues fazer em 24 horas cá fora assusta-te um bocado de pensar, fogo. Eu passei este tempo todo ali a trabalhar. Imagina, se nós temos a noção da quantidade de coisas que conseguimos fazer cá fora com essas horas, eu nem consigo imaginar a quantidade de coisas que vocês conseguem fazer lá dentro com essas horas. Deve ser uma coisa completamente absurda e que ninguém tem noção. Né? Pois, a quantidade de casos, a quantidade de ações que vocês têm, funções e tarefas lá dentro, deve ser uma coisa completamente absurda. Sim. E nesse caso, e quando estás a falar nas 24 horas, ou seja, tu fazes as 24 horas, como é óbvio, vão descansando entre minutos, certamente, nas 24 horas, há de descansar um bocadinho, não? Quando dá, nem sempre dá. Mas se estiveres em modo acelerado. Se durante a noite
o banco estiver calmo, eventualmente podemos nos dividir e fica sempre uma pessoa em presença física e podemos nos dividir e descansar, imagina 1 hora, 2 horas assim, na melhor das hipóteses. Mas há muitas vezes em que isso não acontece. Há noites complicadas, em que entram doentes complicados e portanto estragam a noite a todos, ninguém dorme. E isso é que é muito difícil. Claro que aqui também varia muito de especialidade para especialidade, não é? A minha é uma especialidade que está sempre presente no serviço de urgência, sempre em presença física, nós não estamos chamada, nós não estamos de modo a fazer prevenções, nós estamos lá e temos que lá estar em presença física, portanto, e a maior parte dos doentes passam pela medicina interna. Certo. E, portanto, lidas muito diariamente com o stress. Aliás, o stress faz parte. O stress faz parte da profissão. É uma parte muito importante da profissão e é muito importante saber geri-lo. Como é que tu consegues lidar com esse stress, gerir esse stress? Já tornas isso fácil, uma forma fácil? Já é natural para ti ou ainda sentes que... Tu habituas-te, é verdade que tu habituas-te. Eu acho que também... de certa forma faz falta ter um bocadinho de stress porque o stress não te deixa confortável e eu acho que é importante tu teres sempre noção da responsabilidade que tens ali, não é? Portanto, tens que estar sempre com os pés muito bem assentes na terra porque tu estás sempre a tomar decisões importantes e às vezes decisões difíceis. E o stress, é impossível tu desvinculares-te desse stress, não é? Mas eu acho que esse é um stress que faz parte. A forma como tu acabas por gerir isso também tem muito a ver com a tua personalidade, não é? Eu acho que no geral, até sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila e, portanto, tento sempre essas situações de maior tensão geri-las da forma mais calma possível. Certo. Nem sempre é fácil, mas é muito importante tu conseguires te adequar e eu acho que no final disso ficas com um sentimento também de missão cumprida, não é? Porque se é um ambiente estressante e tu ainda vais estressar mais, aquilo vai correr mal, não é? Portanto, mas para ti funciona bem, como tu disseste. Na parte académica que funcionavas bem sob stress e sobre pressão. Sob pressão, exato, é? Exato. Tu achas que isso tem de ser uma característica fundamental do médico? E se não for, enfim, se calhar tem que se treinar. Eu acho que sim, eu acho que isso é muito treinável? Importante. É treinável, sim. Então, tu depois de fazeres tanta vez a mesma coisa, chega a um ponto em que, obviamente, já sabes fazer melhor, não é? A nossa profissão também é com muito base na experiência. Tens de estar preparado, tens de estar mentalizado que efetivamente queres evoluir. Claro, não é? Claro que sim. Ou seja, isto é bom sempre e quando não te afete. Não te afete enquanto pessoa. Quando tu conseguires lidar, eu acho que sim. A partir do momento em que não consigas lidar com aquilo, então se calhar aquela profissão não é. E tu já tiveste, por falar em afetar, já tiveste no limite alguma vez que já sentiste, ok, estou a chegar ao meu limite, estou a precisar de relaxar um bocadinho, respirar? Relaxar um bocadinho. Isso acontece muitas vezes, não é? Diariamente? Isso acontece muitas vezes e é isso, é saber fazer pequenas pausas, é não esperar por descansar só quando temos as férias do verão ou as férias não é? Eu acho que nesta profissão tu tens que ir aprendendo a ter uns momentinhos de escape, portanto um bocadinho à semelhança daquilo que eu já fazia na faculdade, no dia-a-dia é isso, porque é assim, a vida passa a correr e quanto mais coisas tu tiveres para fazer ao longo do dia, mais rápido o tempo passa. Aliás, se tu tiveres que estar uma semana à espera de alguma coisa, tu vais achar que é a semana mais interminável da tua vida. É verdade, pronto. Então a noção do tempo é isto. E, portanto, é super importante que tenhas alguns momentos que tu priorizes realmente que são para ti, que são de tempo de qualidade e em que tu tens que desfrutar um bocadinho, que tens de descansar um bocadinho. E tu sentes que, enquanto médica, ou na visão que tu tens de colegas teus, que isso acontece, o cuidado que eles têm para os doentes têm com eles também? Ou convosco? Vocês têm convosco também? Porque lá está, isto que nós estamos a falar é uma questão de evitar o burnout, não é? O burnout da profissão, porque o perceber que efetivamente precisas de acalmar um bocadinho durante um período e dizer assim, ok, tenho que parar porque está-me a afetar ou está a começar a levar-me a um limite que se calhar vai-me deixar ou não me vai permitir executar as minhas funções de forma correta. Não é? Tu achas que conseguem ter essa percepção e cuidar de vocês mesmos? Nem todos, não é? Nem todos. Eu acho que a nossa profissão neste momento é das que está a sofrer mais o burnout, porque nós estamos... há falta de médicas no Sistema Nacional de Saúde, nós estamos muito sobrecarregados e as pessoas são levadas ao limite e algumas não conseguem gerir isso da melhor forma. E somos humanos também, não é? Nós cuidamos de humanos, mas nós também somos humanos de carne e osso e, portanto, eu acho que nem toda a gente consegue perceber isso a tempo e depois, obviamente, os burnouts acontecem. Mas isso acaba por ser uma questão do ser humano.
não é? Às Claro. vezes nós estamos focados, e lá está, e na vossa profissão então, vocês têm de estar focados, não é a 100%, digamos a 1000%, fazendo aqui um exagero. Muitas vezes o foco está tão daquele lado que Nos esquecemos de nós, claro que esquecemos um sim, pedacinho. claro que sim. Acho que isso é um pouco também do ser humano. Claro, Sentes isso? claro que sim. Sinto, sobretudo quando tu, disseste bem, priorizas o outro, não é? Eu acho que isso é o que nós fazemos todos os Claro, dias, claro, todos os claro. dias. Eu não paro de ver um doente porque está na minha hora de almoço. Pois, Não é? pois exatamente. Portanto- Ficas com peso na consciência se o fizeres, do género, ok, porque efetivamente isto é uma profissão. E efetivamente tu tens de almoçar, efetivamente tu tens um tempo de parar. E entramos aqui num ponto em que Claro, mas lá está, aí é importante a gestão da equipa. Todos temos que ter Ok. esse momento, Ok. mas o que há para fazer também não pode deixar de ser feito, porque Exato. tu sabes que há situações de life-saving em que nós não podemos sair dali. Claro, claro. E, portanto, às vezes protelam-se as horas de almoço, as horas de Pois, jantar, pois, as horas de pois. descansar, porque a prioridade ali, obviamente, é o doente. E é esse o tipo de entrega que a maior E é parte das esse o tipo pessoas de- não vê do lado de fora. Pois não, pois não. Sentes isso? Eu acho que as pessoas não têm essa noção, sinto. Acho que há muita gente que felizmente já começa a ter essa noção e a pandemia serviu um bocadinho para isso. Eu acho que as pessoas perceberam que quando não existe saúde não existe nada e, portanto, os profissionais de saúde, e aqui não falo só dos médicos, falo de toda a gente, têm um papel mesmo muito importante e, portanto, têm que ser super respeitados e têm que simplesmente ser deixados a fazer o trabalho deles. Eu acho que isso serviu para que as pessoas abrissem um bocadinho os olhos e tivessem mais essa consciência. Mas ainda há muita gente que não tem esta percepção. Tu achas que isto foi uma imagem que foi criada à volta dos médicos? Neste sentido, tu estás a dizer de pressionar ou às vezes pensar que não estão a fazer tudo. Tu achas que isto é uma imagem que foi criada à volta ou é simplesmente cultural a nossa ideologia, que é simplesmente de criticar e daquela pressão de querer resolver tudo e então é sempre o outro Que está mal. que está Sim, mal? eu acho que isso é uma coisa um bocado cultural. É, não é? É. Eu também sinto Eu um acho que bocado... isso é algo um bocadinho cultural, porque olha que quem realmente precisa e é tratado e recupera e pronto, felizmente, e portanto vê como essa fase um tema passado, eu acho que fica muito agradecido, reconhece muito o trabalho dos profissionais de saúde e fica com a plena consciência de que efetivamente nós nos entregamos com tudo o que temos. Claro. E que, enfim, se salvassem a vida, o que é que tu ias fazer Claro, a essa pessoa o resto da tua vida? claro. Ias agradecer-lhe o resto da vida, não é? Portanto, eu acho que aí sim a pessoa tem a noção do quanto nós nos entregamos. Quem Claro, passa por estar no lado do doente, não é? Eu Quem acho- nunca precisou, se calhar, não eu tem acho, essa eu acho que noção. nós entramos um pouco. Eu falo por mim também, falo porque nós somos todos seres humanos e cada um e todos erramos e todos julgamos, todos criticamos, tentamos não, mas todos o fazemos, por mais que digam que não. E na realidade vê-se perfeitamente, e às vezes temos uma pressão tão grande nos profissionais de saúde, uma responsabilidade que, apesar de ser a responsabilidade que vocês aceitam, no caso da profissão, Sim. às vezes colocamos responsabilidade a mais do que aquilo que é... Eu acho que, sim, a responsabilidade também, mas eu acho que aí é um problema de expectativa. Eu acho que é um problema de expectativa e isso é algo que é muito importante também trabalhar com os doentes e sobretudo com as famílias. Claro. Nós temos a população muito envelhecida e, portanto, eu lido muitas vezes com a população mais idosa. E a evolução natural da vida é esta, não é? Claro. A esperança média de vida em Portugal está à volta dos 80 anos e, portanto, nós sabemos que tudo o que vier depois disso é um ganho, mas que efetivamente existe um fim. E muitas vezes as complicações de saúde maiores surgem precisamente nessa faixa etária, Claro. que é muito mais frágil, não é? E aí é muito importante conseguir gerir a expectativa não só com o doente como com as famílias, porque isso tu dizes de depois as pessoas responsabilizarem demais ou culparem ou criticarem, tem tudo a ver com uma expectativa que não foi bem gerida antes. Claro, não é? Se tu de antemão explicares exatamente tudo o que está a acontecer, tudo o que está a ser feito, que o que está a ser feito tem uma base de conhecimento científico muito bem estruturada, que é o que está indicado a fazer. Eu acho que isso passa uma tranquilidade para o doente e para a família e gera um bocadinho mais a expectativa, porque também tens sempre que falar um bocadinho sobre se a evolução pode ser positiva ou negativa. Apesar de ser um tema delicado, isso é algo que nós devemos sempre fazer, porque
é o que ajuda também muito quando as coisas correm menos bem, não é? Claro, Quando correm claro, bem, claro, claro. tudo é muito É fácil. tudo muito bonito. Quando corre menos bem, eu acho que a gestão da expectativa é logo um treino um bocadinho de desapego a pouco e pouco. De pensar, ok, isto pode não correr bem, portanto vamos lá ver o que é que nós podemos fazer. E às vezes o que a família pode fazer é só estar, não é? Claro. Mas essa é sem dúvida a parte mais difícil, acho eu, do trabalho, porque eu tenho uma perspectiva sempre mais otimista, não é? E tento sempre mostrar o lado mais positivo da situação. Mas isto nem sempre é assim. E eu não És o posso... otimismo em pessoa. Pronto, eu não posso tapar o sol com a peneira e isso é o que me custa, é tirar a esperança aos doentes. Porque eu acho que quando lhe tiras a esperança, tiras de tudo. Fazendo aqui um caminho assim à volta, o que é que tu achas daquilo que tu conheces e como tu lidas tanto com o pessoal mais velho, com idosos, né? com doentes mais velhos? Tu achas que existe alguma coisa que eles poderiam fazer durante a vida a nível de cuidado, digamos assim, do cuidado próprio, psicológico, ou de saúde, ou de físico, que pudesse evitar certos contextos às vezes que se apresentam? Sim, pronto, Como claro a que falta de sim, não é? mobilidade, por exemplo. Claro, claro. É assim, claro que eu acho que a nossa geração já vai tendo mais noção disto e nem toda a gente, eu acho que devia ter ainda mais, mas aquilo que tu fazes agora vai condicionar muito a qualidade de vida que tu vais ter quando fores mais velho. Eu acho que as pessoas não têm esta noção. As nossas gerações, a minha, a tua e aquela que eu lido muitas vezes no hospital, são gerações muito distintas, não é? Claro, são as idades, por exemplo, dos nossos avós, que tiveram uma vida completamente diferente da nossa. Então, tu vês muita doença, tu vês pessoas que nunca tiveram acesso aos cuidados de saúde, que tinham pouco e, portanto, ou que também se preocupavam pouco e, obviamente, tiveram mais problemas, não é? Tens aquelas pessoas que foram muito ativas e que, portanto, chegam ali aos seus 80 anos até com um estado geral mais ou menos, mas depois com hábitos péssimos, não é? Que entram no Alentejo, muitos fumadores, muitos consumidores, portanto, com hábitos alcoólicos muito pesados, portanto, temos muito também essa parte, e eu acho que a nossa geração já se começa a preocupar um bocadinho mais com isto, mas não tem essa noção. Não tem a noção de que aquilo que está a fazer agora, de facto, vai ditar muita qualidade de vida que vai ter mais tarde. Não se está a preocupar muito com isso, algumas pessoas não se preocupam muito com isso e, de facto, eu acho que faz toda a diferença. Acho que não é só para inglês ver a conversa bonita do ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, não fumar, não consumir álcool nem drogas. Os Portanto, hábitos um estilo de naturais, vida né? saudável, quer dizer, é a base da medicina, não é? É a base da saúde. E eu acho que hoje em dia já se fala muito mais nisso. Antigamente, não, porque a capacidade que as pessoas tinham, até mesmo do ponto de vista económico e tudo mais, também era muito diferente daquela que nós temos hoje em dia. As pessoas tinham que começar a trabalhar cedo, tinham que, enfim, comiam o que conseguiam. Muitas das vezes comiam melhor até porque tinham as suas produções locais, não é? Mas eu acho que isso... Eu acho engraçado e acho que o que estás a dizer faz todo o sentido. E nós estamos a mudar um bocadinho, mesmo as pessoas mais velhas, de outra geração, e nós, como vamos ao ginásio, já conseguimos perceber um bocadinho o utente lá, a pessoa que vai ao ginásio, também começa a ser a pessoa um bocadinho mais velha. Tu não tens essa noção ali? Sim, já. Eu acho que as pessoas já se vão preocupando com isso. Já se vão mais. preocupando que se estão a aproximar de uma fase um bocadinho mais... Mas ter essa consciência que precisam de fazer algum exercício, mesmo que não seja nada muito forte ou exagerarem nos movimentos. Não, e o exercício físico tem um papel fundamental, não é? A massa muscular é a reserva fisiológica e isso, na parte da terceira idade, tanto os mais idosos, faz muita diferença, sem dúvida alguma, na qualidade de vida que eles têm, mas também nos adultos mais jovens, na capacidade de recuperação, não é? Se tu tiveres um grande acidente e tiveres necessidade de ser internado por um tempo muito prolongado e tudo mais, a quantidade de massa muscular que tens neste momento provavelmente é o que vai ditar a tua velocidade de recuperação, e isso é algo que é muito importante mesmo. Exatamente. Tu tenho de fazer uma pergunta, né? Uma pergunta mais emocional. Já choraste no trabalho? É assim, no trabalho tem alguns momentos em que me emociona, até me emociono bastante, com cenas tristes, mas com cenas felizes também, não é? E sim, eu acho que é importante haver esse momento de tu conseguires canalizar um bocadinho aquela dor, porque quando és muito empático também é impossível não... E mostra que és humano. Sentires um bocadinho, claro. Isto é a nossa natureza também. Sim, não sentires um bocadinho parte daquela dor também, não é? E
Assim, quem não se sente não é filho de boa gente, costuma-se Aí dizer, que não é? está. E eu acho que também é um bocadinho por aí. Eu acho que não consigo abstrair-me totalmente dos momentos difíceis e dos momentos felizes também não, pronto. E Mas é portanto eu isso, acho que mas isso isso é faz muito fundamental, não é? parte. Se tu também só aproveitares os momentos felizes e não conseguires tirar proveito Agora ou ter um algum tipo. momento de perder completamente Ok, os meus limites ok. e... Não, isso não. Isso não. E faz sentido, por isso é que vocês também foram formados também para conseguirem controlar um bocadinho Pois, e mas essa tens. parte não existe na formação, sabes? Essa parte não existe. Quando digo formação, é a formação prática diária Pois, tem de ser, que cada um e aprende sozinho. com a percepção que vocês têm, né? Ninguém me ensinou nunca a dar uma notícia difícil. Ok. Ninguém nunca me disse como é que Tu isso se achas que isso fazia. seria uma parte fundamental? Isso é de- fundamental. Isso é fundamental. Como é que tu fazes Tu a não primeira vez podes que. ligar a uma pessoa e dizer o seu pai morreu. Tu não podes dizer as coisas assim, não é? Como é que tu E há fazes a colegas que o primeira fazem. vez? A primeira vez, imagina. É que isso é uma coisa, isso é impactante, né? Não Tu só para a é... pessoa a quem tu estás a transmitir a informação, mas Claro. para ti também. Para nós também. E a primeira vez é difícil e as primeiras vezes são todas difíceis. E eu percebi que deixava de ser difícil quando... Lá está, foi na altura da pandemia, porque nós tínhamos óbitos todos os dias e quando eu comecei a dizer as coisas sem o coração palpitar e sem o nó na garganta. E eu percebi que eu já tinha aprendido a fazer aquilo como mais uma tarefa das 1500 tarefas que tinha para fazer por dia. Claro. E aí assustei-me um bocadinho, porque eu não quero perder essa sensibilidade. Eu acho que o médico tem que manter essa sensibilidade. Só que naquela altura estávamos tão mecanizados. Imagina, nós temos umas passwords de acesso para os certificados de óbito, que são muitas letras minúsculas, maiúsculas, números, tudo misturado. E eu cheguei a um ponto em que já estava a fazer aquilo, em que percebi que estava a fazer aquilo demasiadas vezes porque eu já sabia a passo de cor. E eu pensei, Ok, não, isto já está a ok. acontecer com demasiada frequência. E sim, tu quando dás uma notícia dessas, tu tens que ter noção que tu vais desabar o mundo de alguém. E Ok. portanto tens que pôr muito cuidado na forma como o dizes, porque tu vais dizer exatamente a mesma coisa. Claro. Mas tu tens que pôr muito cuidado na forma como tu vais dizer isso, porque isso vai fazer diferença na forma como a pessoa também vai lidar. Idealmente, tu até deves preparar a conversa antes, não é? Se Ok. tu estás a ver que se vai aproximar aquele momento, tu deves reunir com a família antes e deves explicar que a situação é grave, que a probabilidade de não sobrevivência é muito alta, que estás a fazer todos os esforços para tentar que o desfecho seja outro, mas que infelizmente muitas vezes já não tem a ver com aquilo que nós estamos a fazer, mas com a capacidade daquele corpo de responder ao que lhe estamos a fazer. E dar esta consciência às pessoas prepara muito a conversa que vem a seguir. Ok. Aliás, muitas Gerir vezes a seguir tu já não é? nem precisas quase dizer nada. Ok. Só precisas depois de ouvir, que é a parte Ok, difícil. Pois, exato. Sem dizer as pessoas, automaticamente. Se Às vezes percebem Às vezes o que é que percebem. está a Quando tu chegar. dizes que tens uma má notícia, infelizmente, para dar, as pessoas já encaixam, não é? Porque Ok. já houve uma preparação antes E isto nós estamos a falar, imagina, estes específicos que estamos a falar, doentes que já estão há muito tempo com doenças, ou imagina aqueles que são o choque imediato, Pois, que ninguém espera. Exato, o choque é horrível. É completamente O diferente. choque não é completamente diferente. O choque é completamente diferente. E também existe, não é? Em pessoas novas, em pessoas idosas, muitas vezes na urgência, não é? E como é que tu Uma vês a paragem, reação um infarto, um AVC. de quem recebe a informação? É mau, não é? É mau. Tu vês mesmo, imagina, eu calculo que existem pessoas que se calhar ficam em estado de choque e não conseguem reagir, que ficam... E outras que se calhar Há de tudo, não é? que Eu acho exteriorizam toda a informação sim, com a sim, gritar, a sim, sim, gesticular, digo eu. sim. Claro, cada um reage como pode, como Ou lhe como sai. o corpo Exatamente, manda. exato. Ok. E tu só tens que estar ali. Eu acho que nesses momentos só tens que estar ali, porque não há nada de bom, não há palavra que console Claro. um momento drástico desses, não é? Quando é tão inesperado, tão... Não Seja, há nada que tu digas que vai tranquilizar aquela pessoa, portanto eu acho que... E tu dás o apoio, Estás simplesmente... dás o apoio. O primeiro apoio é sempre feito por ti ou pelo profissional. Não? Sim, exatamente. Sim, exato. Os Mas médicos, os como é que fazes enfermeiros, depois quem tiver. a transição para a família? A transição para a A família. transição como assim? do apoio emocional, porque no momento desse a pessoa cai do mundo aos pés. Não é? Tu estás ali, és a primeira pessoa que está ali a apoiá-la. Eu imagino, meto-me na posição, não tendo essa prática e essa experiência, imagino que dar aquele apoio torna-se super difícil, mas depois desligar
e dizer assim, ok, e teres aquele sentido de impotência de não conseguires melhorar nada, acho que ainda me faria pior. Sim. Percebes? Pá, eu isso desligo. Olha, David, eu desligo. Acho que já aprendi a lidar com isso. Portanto, no momento custa, mas depois... Sim, a realidade... Enfim, a minha vida é outra, não é? E a Portanto, realidade é que aquele momento acabou. E todos os momentos maus... E existem outros que vão Claro precisar que de são ti. bons, exatamente, e existem outras coisas a acontecer para as quais eu tenho que estar outra vez perfeitamente capaz. Claro. E, portanto, desligo, consigo desligar Porque, enfim, eu acho que os momentos difíceis também me ensinam sempre muito depois a agradecer, não é? Claro, A agradecer tudo o que temos. E, portanto, aquela é a realidade de outra pessoa. Se calhar um dia vai ser a minha, mas naquele momento não é a minha. Portanto, eu só tenho que ser o melhor que posso para eles, mas a minha vida também continua. Porque senão, se tu vives inteiramente só para as outras pessoas, a tua vida desaparece. Começas a ser completamente absorvido por aquilo e deixas de ter vida própria, deixas de ter... E, portanto, conseguir desligar e separar isso é fundamental. Voltamos à mesma questão da gestão emocional. Sempre. Isto eu acho que é uma profissão de gestão, mesmo. Porque não era assim, e eu acho que a nossa geração está a mudar isso. Eu acho que o médico vivia para o trabalho, sempre viveu. Aliás, tu vês, se calhar há muitos casos conhecidos de médicos que na família ninguém mais trabalhava, não é? Portanto, na maior parte das vezes até era o homem que era o médico e, portanto, a esposa já nem sequer trabalhava e tomava conta dos filhos. Portanto, este pai era uma figura muito pouco presente, se calhar, em casa e vivia para trabalhar e para trazer o dinheiro para casa, perfeitamente legítimo, mas hoje em dia eu acho que, para já, nós somos muitas mais mulheres, a nossa geração tem muito mais mulheres médicas e eu acho que isso traz o sentido à profissão de que é a nossa profissão e existe todo um mundo paralelo a isso, porque a vida para os doentes é só uma, mas para nós também. Para nós também, e nós também temos que a viver, não é? Portanto, nós temos mesmo que saber separar o que é a profissão que tanto nos absorve e que nós tanto adoramos, porque eu acho que um médico, que é verdadeiramente um médico, na verdade não gosta de ser outra coisa, porque é o que nós adoramos fazer. Mas nós temos que viver as outras coisas também, porque senão a vida passa muito rápido e tu... Tu sentes que abdicaste alguma coisa pela profissão? Tu vais abdicando, claro que sim. O que é que tu abdicaste? Coisas do dia-a-dia. Olha lá, jantares com amigos, festinhas de aniversário dos sobrinhos, Já aconteceu connosco. Natal, passagem de ano, enfim, aqueles momentos que tu tomas como garantidos na tua vida, porque sempre foi assim. A profissão às vezes absorve disso, Mas não é? tu sentes que vale a pena? Eu acho que vale muito a pena. Na realidade, tu consegues coordenar outros dias e pronto, tirando a parte do Natal e da passagem de ano. Sim. Mas tu consegues sempre coordenar com as pessoas e para estar com as pessoas. Não é? Sim. Eu acho que continua sempre a valer a pena. Porque quem faz aquilo que adora tem que fazer isso. Pronto, e tem que continuar a fazer isso. Mas sim, quando tu abdicas, às vezes custa um bocadinho, não é? Também não vou ser cínica. É natural. Às vezes custa um bocadinho. Lá está, o mundo não é perfeito, o mundo não é literal. Mas saíres de lá e pensares que, ok, ajudei mais uma série de pessoas, pronto, se calhar compensa e se calhar eu vou tentar compensar o outro lado que perdi numa outra altura. Não é? Tu hoje em dia tendo este contexto de trabalho e esta experiência toda da tua vida, direcionada sempre na parte da medicina, quem tu eras versus quem tu és hoje em dia? Tu consegues fazer um comparativo ou uma distinção? Assim, eu não diria distinção, eu diria uma evolução, não é? Eu acho que fui sendo lapidada, como todos nós, não é? À medida que vamos crescendo e que vamos evoluindo, eu acho que nunca perdi a minha essência, eu acho que nunca mudei, diz-me tu que me conheces também há muitos anos, eu acho que nunca perdi a minha essência, eu para acho mim, que tu aprendi... continuas a pessoa otimista, continuas a pessoa carismática, continuas a pessoa faladora, objetiva, direta, e é sempre um gosto falar contigo. Eu acho que não há distinção, Há muito trabalho por trás, há muita evolução, acho que sim, mas acho que isso nos vai tornando melhores, mais completos e mais maduros. Eu vejo em ti o exemplo da pessoa de sucesso na sociedade, que é a pessoa que mantém-se ela própria e molda-se àquilo que é o objetivo dela própria. Ou seja, o contexto todo deste podcast, o contexto todo deste projeto é exatamente isso. É tu seres a pessoa que tu és, definir os teus objetivos e caminhares em prol disso, que é o que tu fizeste, moldar-te. Portanto, essa é a minha opinião relativamente a ti. E acho que fizeste isso de uma forma espetacular. Por isso é que também estás aqui hoje e convidei-te e agradeço novamente. E eu agradeço também. Estavas assim com algum receio, mas
acho que é fundamental as pessoas ouvirem aquilo que é a tua história, aquilo que é a tua partilha. Porque para mim, porque tudo se faz, eu acho que tudo se faz. Com vontade, com muito esforço e muita dedicação, tudo se faz. Agora, cada um tem que adaptar esse nível de esforço à sua capacidade também e à sua realidade. Claro. Eu acho que ser médico não é para todos. Claro, Atenção. claro. Eu acho que não é para todos. E acho que tu falaste bem desta noção que a sociedade às vezes também tem, e eu digo isto muitas vezes porque acho que ainda continua a existir. Eu acho que a medicina, ninguém pode ir para a medicina atrás do estatuto nem do dinheiro. Nem uma coisa nem outra. Porque eu acho que isso caracterizou a minha classe profissional durante muitos anos, mas isso neste momento não é de todo o que mais importa. E não é isso que pode motivar alguém para ir para esta profissão. Porque tal como estivemos a falar até aqui, a profissão é dura. E tu tens que ter muita paixão por aquilo. Porque tu lidas com a miséria humana, muitas das vezes. Claro. Tu vês as pessoas da forma mais frágil, mais crua que tu alguma vez pudeste imaginar. Portanto, tu tens mesmo de amar aquilo que estás a fazer. Porque senão não há dinheiro que pague isso. Não há estatuto que pague isso. Sim, percebes? E a realidade é que, apesar tu tens que levar isso no coração, porque senão não dá. Não dá. Se eu acho que já é difícil, gostando tanto como gosto, eu não imagino o que é que será alguém fazer aquilo sem gostar. Não é? A generosidade que tu tens que ter, isto que estamos a falar, do tempo que tu abdicas, das coisas que tu abdicas para... Eu acho que é um ato de generosidade enorme, o que nós temos todos os dias para com os doentes. Claro. Porque claro que nós temos um horário de trabalho e temos que o cumprir, tudo certo, mas muitas das vezes esse horário é muito maior do que o de qualquer trabalhador. Claro. E tu chegas a um ponto em que estás a dar do teu tempo, há horas extraordinárias que é preciso fazer, tu não tens que as fazer, mas é necessário porque não há ninguém para as fazer, então tu estás automaticamente a tirar do teu tempo, do fim de semana, do feriado, de uma noite, para ir lá. És remunerada por isso, claro que és, mas tu estás a entregar, acima de tudo, a tua generosidade. Eu não vou estar a dormir na minha cama, eu não vou estar com a minha família para poder estar aqui a ajudar alguém. E eu acho que isso não é para todos. Não é. Isso não é para todos. E por muito esforço, por muito trabalho que a pessoa acha que tem capacidade de ter e que faça o curso, depois na prática é aí que se nota a diferença. E é aí que se vê o grau de frustração de cada um, a capacidade de lidar com os momentos menos bons. É aí que eu acho que se reflete muito. Que conselhos é que tu darias para alguém que está a estudar medicina ou que quer entrar para a medicina? Mesmo, aliás, os pontos bons e os pontos que tu achas Eu acho que é isto mesmo que acabei de dizer. Eu acho que antes de ser um bom médico, tens sempre de ser uma boa pessoa. Isso, por amor de Deus. Para tudo. Para os doentes, para os colegas, primeiro que tudo, serem boas pessoas. Serem humildes para aprender, porque isto é uma profissão que nos enriquece muito e eu não estou a falar da parte monetária. Mas para isso tu tens que estar aberto a receber, não é? Claro. E, portanto, o curso dá-te ali uma bagagenzinha, mas não te dá muita coisa. E, portanto, eu acho que quem quiser seguir esta profissão, acima de tudo, tem mesmo que pensar que gosta muito de ajudar o outro. Isso é o mais importante. Achas que é importante tu teres bons colegas ou bons coordenadores ao teu lado? Achas que isso fez a diferença para ti? Não interessa a guerra, interessa quem está contigo nas trincheiras. E é mesmo isto. E tu sentes que tiveste sorte com as pessoas que tiveste? Foste tu que escolheste? Foram-te delegadas? Então, o tutor de formação fui eu que escolhi. Já tinha estado com ele no ano comum e, portanto, escolhi. Infelizmente, ele depois, enfim, teve a sua ascensão na carreira e foi convidado para ser diretor de serviço e, portanto, não podia ter internos. Eu acabei por ficar com outra tutora que me tratou super bem também durante os 5 anos da especialidade, de quem eu gosto muito também. E obviamente tiveram muita influência na minha formação e depois todos os colegas com quem tu trabalhas todos os dias diretamente. Eu acho que a medicina muitas vezes é um trabalho um bocadinho solitário, é verdade, porque há todo um trabalho que tu fazes de uma forma um bocadinho individual, mas há muito trabalho de equipa e há muito entreajuda, há muita discussão. Eu se tenho uma dúvida, antes de estudar se calhar, ainda discuto o caso com mais uma pessoa ou duas. E se ainda assim surgirem mais ideias, mais coisas, aí então já vou rever um bocadinho a bibliografia. Portanto, esta questão de ter uma boa relação com os teus pares na medicina é fundamental. É fundamental. Okay. Tu tens algum conselho, e estamos a chegar ao fim para terminar também, para não prolongarmos muito, tens algum conselho para quem... De toda a experiência que tu tiveste na vida, e não focando especificamente na parte da medicina, mas na experiência que tu tiveste, nos desafios, na superação que tu tiveste,
Tens alguns conselhos para quem se sente perdido, ou sente que não tem objetivo de vida, ou sente que ainda não chegou a um momento em que definiu um objetivo? Tens algum conselho? Assim de... Assim, o conselho é esse, é começar pelo princípio e definir um objetivo, porque eu acho que os objetivos só são alcançáveis quando tu os defines, primeiro que tudo. Portanto, eu acho que as pessoas têm que, primeiro que tudo, ter um poder de decisão, muito importante, e saber que essa decisão vai condicionar o que vai acontecer e aquilo que eles querem. E, Acima aliás, de tudo, não é? Portanto, gerir essas expectativas dos objetivos, porque muitas vezes não podem claro ser que sim, objetivos eu acho que são, exatamente, acho que primeiro tudo é definir um desadequados. objetivo alcançável e é como te digo, eu acho que tudo é alcançável, tudo aquilo que tu te propões é alcançável, depende depois da capacidade que tu tens de fazer tudo o que é necessário para lá chegar, não é? E essa é outra questão, por isso eu acho que tens que ser um objetivo, as pessoas que não têm objetivos, é um bocadinho difícil dar-lhes um conselho, porque se não têm objetivo absolutamente nenhum, não és tu que de fora vais conseguir, não é? Pronto. Portanto, acho que a primeira coisa é definir um objetivo e a partir daí, foco. Porque quando tu metes na cabeça, as coisas acontecem. Trabalhas para isso e as coisas acontecem. Nós falamos muito aí às vezes e temos amigos em comum que vão treinar e falo no treino, no exercício, no ginásio, porque é uma coisa que a maior parte das pessoas faz e tem a percepção. E a maior parte deles fala, ou muita gente fala, que é um desafio ir ao ginásio, porque não gostam, é na força do ódio, é aquelas frases clichês que nós conhecemos. Exato. E eu estive a falar também com outras pessoas, e na realidade isso é um ponto negativo que nós aplicamos na nossa vida. Sentes que isso é aquela frase negativa que impulsiona ainda mais que nós não façamos as coisas de uma forma natural? Quando falo especificamente do treino, mas noutras coisas na vida. Nós, por exemplo, a frase não tem sorte nenhuma, ou são pequenas coisas que nós dizemos negativas para nós próprios que nos limitam um bocadinho às vezes nesse objetivo. Tu sentes isso? Ou achas que isso faz diferença? Eu acho que isso faz diferença, claro que sim. Voltamos um bocadinho ao início da conversa e desta minha visão sempre muito otimista, não é? Eu acho sempre que as coisas vão correr bem. Claro que tenho os meus momentos em que vejo que se calhar vai ser difícil e começo a tentar perceber como é que vou lidar se as coisas não vão correr dessa forma. Mas lá está, isto vem tudo sempre de um trabalho um bocadinho de introspeção, que eu acho que todos nós temos que fazer, sempre com os pés muito bem assentes na terra e com muito esforço e com muito trabalho. Eu acho que tu não tens que fazer as coisas porque tem que ser. Não, tu tens que fazer para ti. Tens que fazer aquilo que te traz alguma coisa de positivo. E só assim é que tu consegues mecanizar esse esforço, não é? Claro. Agora, imagina, durante o curso para mim foi muito duro, porque foram 6 anos a estudar, sabendo que não recebia absolutamente nada, não é? Portanto, eu só estava a gastar e a estudar. E eram muitas horas, e eram noites, e eram dias. E portanto, é um trabalho ingrato. Claro. Mas eu tinha o meu foco lá ao fundo dos 6 anos, não é? E eu acho que às vezes, né, em outras vertentes da nossa vida, é um bocadinho isso. É tu saberes que o foco está lá ao fundo da mesma. E que o caminho pode ser mais direito ou pode ter mais obstáculos, mas o foco tem que continuar lá. E tu tens que continuar com a mesma vontade de lá chegar. Isto às vezes é que também é difícil, não é? No seguimento disso, tu gostava de perceber, e no seguimento do nome do projeto, Sim. O que é que tu achas que é o significado de válido? No geral. No geral. Sim. Válido sem pensar muito. Sim, válido sim. Eu diria capaz. E tu achas uma coisa válida para mim é uma coisa capaz. Que toda a gente é válida? Toda a gente é capaz? Acho, claro que sim. Porque a maior parte, porque nós vemos às vezes que, olha, não é, essa pessoa não é válida, mas na realidade se calhar não tem Pronto, se tiver algum distúrbio mental, déficit cognitivo, enfim, não estamos a entrar por estas vertentes minhas agora, claro, que de repente estou a pensar. Não, no geral, a generalizar, sim, a generalizar. Mas isto para dar a ideia que a validade de cada um, às vezes pode não estar, o caminho de cada um pode não estar adequado ou pode não estar a ser o certo, mas a realidade é que qualquer pessoa é capaz. Eu acho que qualquer pessoa é capaz. Lá está, definir objetivos alcançáveis, atingíveis, não é? E certamente qualquer pessoa é capaz, com estudo, com educação, com disciplina. Eu acho que sim. Eu acho que o ser humano é capaz de tudo, na verdade. Para o bom e para o mal. Felizmente. Tu hoje és feliz, hoje em dia? Eu hoje sou muito feliz. O que é para ti a felicidade? Olha, eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas, mesmo. E se calhar por ter esta profissão e por ver tanta coisa
às vezes má, não é? Porque eu acho que a medicina interna neste momento, infelizmente, tem mais casos que são mais tristes do que aqueles que são bem-sucedidos, porque lá está, nós lidamos com muita doença e com doença a sério, portanto, eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas, que é o ter saúde, claro que sim, não é? Porque sem saúde não há nada. E acho que as pessoas cada vez mais têm consciência disso e ainda bem. Pá, teres a tua família, os teus pais bem, irmãos, amigos, sobrinhos, filhos, o que seja, ter um teto, ter comida na mesa, pá, eu acho que a felicidade está mesmo nas pequenas coisas e eu acho que isso hoje em dia, numa época em que as pessoas são extremamente consumistas, se perde um bocadinho e acho que há noções de felicidade diferentes, mas no final de tudo o que importa é o mais básico, eu acho que é o mais básico. Concordo 100% E eu contigo. sou super feliz, juro-te, porque eu acho que nós temos mesmo que relativizar e quando tu achas que estás a ter um momento super mau, de certeza que há coisas piores. E há pessoas a passarem por momentos muito piores. Muito piores. E é isso ter essa que... consciência. Exatamente, é ter essa consciência sempre presente. Claro que também há pessoas que estão muito melhores, mas se tu aprenderes a estar bem com aquilo que tens, tu nunca vives desiludido. E vamos à tal questão do pessimismo, né? Se estás a olhar para aqueles que estão claro muito que bem, sim, tu claro vais que sim. sempre sentir inferior. Claro que sim. Né? Então se tu viveres bem com o que tens, tu nunca te desiludes. Claro. Percebes? Tu nunca te desiludes. E eu acho que isso é uma maneira de estar bem. Sempre. Olha, para terminar, tu é que nunca me desiludes. Fico feliz. Gostei muito da nossa conversa. Obrigada. Agradeço-te a ti, Sara, por tudo. Desta forma educativa que estás a explicar aqui a toda a gente. Agradeço também a todos os profissionais de saúde. Um beijinho à Sara. Um beijinho a todos os profissionais de saúde que nos ajudam tanto. E pronto. E obrigado por assistirem. Esperem pelo próximo episódio. Vamos ter aí mais coisas bonitas para ver. Obrigado, Sara. 3, 2, 1, yeah!